profissional. Profetizo que o Senhor vai dar direção sobre os problemas que você tem vivido. Amém? Deus te abençoe. Pode sentar, meu irmão. Aleluia. Como é bom a gente poder adorar a Jesus. Como é bom podermos crescer cada dia mais na palavra do Senhor, no conhecimento das coisas de Deus. Como é bom a gente estar aqui nessa noite. Queridos, você já percebeu, como já foi até dito na direção do culto, nosso tema do ano, tempo de restaurar. E hoje nós estamos celebrando sobre restaurar, a questão de restaurar o nosso serviço. É tempo de restaurar o nosso serviço, e restaurando a alegria de servir é a palavra que Deus quer ministrar para você nessa noite. Restaurando a alegria. Se você não é crente, você ainda não tomou um compromisso com Deus, mesmo assim Deus quer falar ao seu coração nessa noite, porque Ele quer te mostrar a perspectiva do que é a vida cristã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Apocalipse capítulo 2. Nós vamos começar lendo esse texto, meditando sobre o que Jesus fala para João, sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. O culto infantil está funcionando, louvado seja Deus a toda. Seu pequenino pode ir para o culto infantil, se não for, do seu ladinho. Deus é maravilhoso, que o nome dele seja louvado. Diz assim a carta à igreja de Éfeso: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda sobre os 7 candelabros de ouro. Leia o versículo 2, igreja. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4, igreja. Versículo 5 é o meu: lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Versículo 6 é o seu, igreja, bem forte, juntos. Versículo 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Quero nesse momento convidar você a lermos juntos o versículo central dessa leitura, desse texto, que é o versículo 4 e o 5. Leiamos juntos, irmãos? Vamos lá? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Antes de nós continuarmos a ministração de Deus sobre o que Jesus está falando a respeito da igreja em Éfeso, eu quero convidar você a assistir um filme, um pequeno filme. Nós já vimos esse filme em nossa igreja, mas ele cabe muito bem nesse momento para a gente rever e refletir sobre o que Deus tem para a nossa vida através das lições desse pequeno vídeo, tá bom? Podem diminuir as luzes, por favor, bota o som bem alto, vamos lá.
Hein? Baixe a cabeça, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Jesus, nós nessa noite te pedimos que tu nos ministre ao coração. Nós, Senhor, confessamos que muitas vezes ignoramos que temos uma eternidade pela frente e levamos nossa vida cristã só olhando o pequeno momento da vida que estamos presenciando o agora. Deus, nós te pedimos, nos ajuda. Abre nossos olhos, que a tua palavra sendo ministrada ao nosso coração venha nessa noite trazer atitude de mudança para a nossa vida. Nós oramos, Senhor, e te pedimos, ministra aos que estão pela internet nos assistindo, ministra ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, aquilo que tu queres nesse momento para a nossa vida. Nós assim oramos, Senhor, nos consagrando a ti, declarando, Deus, que somos teus, que nossa vida é tua e que queremos, ó Pai, mais de ti nesse momento. Vem sobre nós, vem sobre nossa vida, vem sobre a vida de cada visitante aqui presente. Vem, Senhor, sobre a vida de cada líder, de cada liderado. Vem, Senhor, sobre a nossa história. Ah, Jesus bendito, tu conheces o coração de cada um de nós. E tu sabes o porquê tu escolhestes essa noite para ministrar sobre este tema. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. O vídeo que nós vimos mostra uma realidade que ela serve para várias circunstâncias. Ela serve para quem ainda não tem um encontro com Jesus, para quem ainda não teve uma experiência genuína de entregar a sua vida a Jesus. Serve, porque é um vídeo extremamente evangelizador. Mas ela também serve para a vida de crentes, de pessoas que um dia já entregaram suas vidas a Jesus. E é a você que eu quero falar nessa noite. Porque na realidade o texto que nós lemos também ele está sendo direcionado para crentes, para uma igreja, para pessoas que tinham um relacionamento com Jesus. E a igreja de Éfeso é uma lição para nós, é uma lição para a minha vida. Porque quando eu olho esse texto, eu me identifico com ele. Porque muitas vezes, talvez eu tenha tido a experiência de alguma dessas situações aqui. Como pastor do Evangelho, já nessa igreja há 18 anos e no ministério pastoral há 22, eu já pensei muitas vezes em jogar a toalha e desistir. Já pensei muitas e muitas vezes em retroceder. Porém, sempre que eu pensava nisso, vinha ao meu coração o momento da chamada, o momento específico em que o Senhor foi claro ao meu coração quando Ele falou o que Ele queria da minha vida e para quê. Então esse momento sempre me faz progredir e saber que o que Ele falou, é claro, não seria eu, mas seria Ele. E eu pergunto a você já pensou em desistir alguma vez? Você já pensou em parar naquilo que você faz? Você já pensou em desistir porque dá muito trabalho e como dá? Será que você está aqui nessa noite e você já tomou essa decisão e parou? Será que você está nos assistindo pela internet porque você tomou essa decisão na sua vida um dia e decidiu ser um crente em casa e está muito bom, decidiu desistir? O texto nos abre os olhos para essas nossas decisões que volta e meia permeiam nossa cabeça, que volta e meia vem querendo assombrar a gente para uma decisão errada, porque a igreja em Éfeso, ela viveu isso aqui de forma clara, e essa igreja tem muitas virtudes, e muito boas as virtudes da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, Jesus fala que ela era fiel à doutrina. Diante de tantas variações e
novidades doutrinárias que apareciam no tempo da igreja em Éfeso, Jesus vem e fala que essa igreja foi fiel e não cedeu às variações doutrinárias, aos ventos de doutrina, à perseguição e tudo mais, as heresias que eram apresentadas a essa igreja. Show de bola. Jesus vem e diz também que essa igreja tinha uma outra virtude, ela tinha discernimento espiritual, porque essa igreja não cede às pressões do seu tempo, e ele fala que vocês não atenderam aí, vocês odiaram as práticas dos nicolaítas, que era justamente a ideia de lançar na igreja. Nicolaítas vem da ideia de sexo livre, vem da ideia do pensamento de que as pessoas poderiam viver relação sexual antes, durante o casamento, quem bem entendesse, e acabou e pronto. E o povo de Israel, outros momentos, tinha sido levado a cair desse jeito também. Jesus vem aqui e ressalta essa ideia dos nicolaítas e fala para eles: olha, parabéns, vocês têm discernimento espiritual, vocês se separaram dessas doutrinas doidas aí, sem solidez nenhuma, vocês não comeram as comidas sacrificadas que os nicolaítas aí, os outros, queriam que vocês comessem. Show de bola, vocês estão de parabéns. Só que Jesus deixa claro que essa igreja tinha um problema crucial. E o problema crucial dessa igreja era ter perdido algo que eles não poderiam perder: o primeiro amor. Jesus deixa para nós, através da carta à igreja em Éfeso, que uma pessoa pode cantar com eloquência, uma pessoa pode pregar de forma que todos entendam, uma pessoa pode servir numa recepção, trabalhar em alguma área, fazer alguma coisa para Jesus, porque assim era a igreja de Éfeso. Mas essa mesma pessoa pode fazer isso e está perdida dentro de si mesmo, porque ela faz essas coisas todas por alguma outra razão que não é a razão principal: o amor a Cristo, o primeiro amor, um relacionamento profundo. As pessoas na igreja em Éfeso perderam a paixão pelo Senhor, perderam a alegria de servir, de dar a vida, o tempo, os recursos. Não faziam aquilo por amor ao Senhor, faziam talvez por fazer. O amor é como um fogo, e se as pessoas não entenderem que ele precisa ser alimentado, cada dia mais ele vai se extinguindo, vai morrendo, vai enfraquecendo, e a pessoa nem percebe. Muitos casais vivem isso na sua vida conjugal. O amor vai se esfriando, e a conexão vai se desfazendo entre marido e mulher, e as pessoas nem percebem, porque continuam cuidando dos filhos, porque continuam tendo que pagar as contas, porque continuam tendo que cumprir os compromissos, mas a conexão já vai indo embora. E da mesma maneira com que isso muitas vezes acontece no relacionamento conjugal, e é um desastre, isso também pode acontecer na vida de alguém que entregou sua vida a Jesus, como ele está falando aqui para as pessoas na igreja em Éfeso. Pessoas que entregaram a vida a Jesus, mas estão se conectando o coração, seu coração, com o coração de Jesus Cristo. O que leva? O que poderíamos pensar que leva alguém a perder a conexão com Jesus Cristo? A perder o amor, a essência do que faz ele vir a uma igreja, do que faz ligar a internet, assistir um culto de uma igreja. O que faz a pessoa, mesmo fazendo isso tudo, perder a essência, a conexão? Poderíamos supor aqui algumas coisas que podem acontecer na nossa vida, no cotidiano. Porque Jesus não fala aqui para essa igreja exatamente o que fez com que eles perdessem o primeiro amor, mas diz que eles perderam. E aí leva a gente a uma pergunta introspectiva: o que pode estar me fazendo a perder o primeiro amor? Talvez
primeiro amor tenha ido embora por causa do pecado. O pecado é algo que esfria o coração. O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos é santo. É um Deus santo. Eu quero ler com você o Salmo 51, quando diz assim, pode colocar aí por favor o Salmo 51. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Pode ler comigo? Vamos lá? Bem forte, igreja. Devolve-me. Amém. Quem está escrevendo isso aqui é Davi. Porque Davi perdeu a alegria da aliança com Deus quando ele comete o adultério. E ele então escreve o Salmo 51, demonstrando claramente o que se passa no nosso coração. Pode deixar escurecido o slide, por favor. O que se passa no nosso coração, que é a culpa. Ele tinha isso no coração dele. A culpa pelo pecado distancia a gente de Deus. O nosso Deus é santo e toda vez que a gente peca, o nosso coração não tem como se aproximar de um Deus cada vez mais santo. E o pecado esfria o nosso coração. Só que infelizmente isso acontece com muita gente crente, muita gente boa, muita gente que pode estar aqui, o pecado esfriando o seu coração, fazendo você perder a alegria de cantar canções tão lindas como essa que a gente cantou agora. Para você é banal, não tem graça nenhuma. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, não tem graça, isso já não aguento mais. Assim eram os sacerdotes em algum tempo na história do povo de Israel. O sacrifício a Deus, que era para aproximar o povo do Senhor, eles faziam já sem gosto, sem alegria, eles faziam por fazer. E aquilo era sacal para eles, porque o pecado esfria o nosso coração, faz a gente perder essa motivação, essa alegria, esse aquecimento no coração que um crente tem ao cultuar ao Senhor, ao servir ao Senhor. Vai embora, a gente vai perdendo, vai se assemelhando a Davi no seu Salmo aí 51. A alegria foi embora, vem o peso no coração, só vem o resultado do pecado, dos tropeços. Há crentes que estão assim. Esfriaram na fé porque pecaram e não conseguem se arrepender dos seus pecados. Arrependimento de pecado é algo que cura, mas não é fácil não. Ainda conversando essa semana com alguém, eu estava falando que é muito fácil a gente pecar e sair da igreja. Você já viu gente assim? Peca e sai da igreja. Poderia se arrepender, poderia pedir perdão ao seu irmão, poderia se consertar, se reconciliar, que nada, é mais fácil eu ir para outra igreja, recomeçar tudo de novo em outro lugar, mas estou carregando aquilo comigo, porque não me arrependi dos meus pecados, porque não perdoei, porque não fui perdoado. Algumas pessoas estão frias no relacionamento com Deus por causa de pecados que ficam repetindo a vida toda. Tropeço no mesmo pecado o tempo todo, tropeço que não consegue vencer aquela circunstância de pecado por causa de um coração duro, por causa de coisas que poderiam ser ultrapassadas com facilidade num relacionamento próximo com Deus e com irmãos. Não dá, não consegue perceber, não tem progresso espiritual, acaba perdendo a alegria e o prazer. Jesus fala que isso aconteceria. E é o texto de Mateus 24, 12, 13, que a gente vai ler agora. Vamos ler juntos? Pode colocar aí o texto de Mateus 24, 12, 13. Olha o que Jesus fala aí. Lê comigo. Devido ao aumento da maldade, devido ao aumento da maldade, a essência vai esfriar, o amor, tanto das pessoas para com as pessoas, das pessoas para com Deus. Mas o texto diz, Jesus fala que há uma saída, aquele que perseverar até o fim. Há esperança, o pecado pode ser perdoado,
a situação de pecado pode ser retirada da sua vida. Deus pode te alertar e te tirar dessa situação, se houver arrependimento, mudança, e a alegria, e o amor, e a paixão pelo Senhor pode retornar se você sair da condição de pecado. Posso ouvir um amém? Repreenda o pecado na sua vida, confesse diante do Senhor. Daqui a pouco, quando a gente for orar, coloque isso diante de Deus. Fala: Senhor, esse pecado está tirando a alegria da minha vida, está tirando o fogo no meu coração, o meu amor por Ti está esfriando. Eu sei que é por causa dessa situação, mas eu não aceito isso. Uma pessoa pode ter seu amor esfriado diante do Senhor por causa do pecado. Uma pessoa pode ter o seu amor, a essência do relacionamento com Deus, cada vez mais frio e gelado por causa de uma superficialidade espiritual. Há pessoas que vivem um relacionamento com Jesus muito superficial, são simplesmente religiosos, porque aquilo que cantam, que leem, está muito distante daquilo que realmente vivem na prática, quer seja em sua casa, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, está muito longe. É um relacionamento muito religioso, só dentro de uma igreja, só de coisas que essa pessoa identifica como coisas sagradas, mas aquilo não vai para o coração. A Bíblia está lá, em algum lugar, mas o conteúdo da Bíblia não é real na sua vida. Jesus dá uma dica sobre essa situação quando ele fala na parábola lá de Lucas 8:13. Vamos ler juntos? Lucas 8:13 diz assim, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Lê comigo aí de novo, vamos lá? As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Esse é o solo, a semente que cai no solo pedregoso. É a parábola do semeador. Jesus está falando sobre uma série de solos, e ele fala aí em Lucas sobre essa superficialidade espiritual. Muitas pessoas encontram Jesus, mas não se aprofundam no relacionamento com Jesus. É muito superficial, é crente de domingo à noite. O perfil de um culto de domingo à noite é um, o perfil de um culto domingo de manhã é outro, o perfil de um culto de oração é outro, o perfil de uma escola bíblica é diferente. Cada um tem um perfil específico para alimentar a sua vida, te aprofundar, levar você a cada dia mais a ter raízes mais profundas, mais concretas diante do Senhor, e que agarrem-se ao solo, porque a tempestade vem, a falta de fé vem, os desejos da carne vêm, a culpa vem, a acusação vem. E só pode sustentar um crente na fé, ele permanecer firme diante dessas tempestades todas, se a sua raiz, o seu relacionamento com Jesus for profundo. A pandemia é um exemplo disso para nós. Quantas pessoas tinham um relacionamento com o Senhor muito superficial, e a dificuldade em poder estar junto. Estamos nessa jogada aí de pandemia já desde 16 de março do ano passado, já vamos aí para 1 ano e 3 meses e vamos continuar nessa situação. Foi o suficiente para que muitas pessoas perdessem a fé. Você encontra gente que antes ia à igreja, já agora deu tchau para a igreja, o mundo. E por que você não vai à igreja? Na igreja? Não posso ir, não. Você não pode ir, então também não é crente? Não.
foram abandonando, porque a raiz era muito superficial, estava só em viver a vinda à igreja, participar de um culto. Se não tivesse isso, não tinha como ser crente. Se não tiver uma coisa que aquela pessoa gosta muito, não tem como ser crente. Uma raiz tão fraca que se ouvir uma palavra contrária, já fica magoado, não é mais crente. Se ouvir uma acusação de alguma coisa que fez, não vou mais na igreja não. Sabe, eu fui na igreja e fulano falou aquilo, Beltrano falou aquilo outro, eu não vou mais não, que ser crente nada. A raiz é tão fraca que quando vê alguém pecando, quando vê um doente, porque nós somos doentes, todos aqui somos doentes e precisamos de cura do Senhor. E se você é bom, se você não tem aonde o Senhor te curar, te tratar, tu está no lugar errado. Porque Jesus veio para os doentes, veio para os que precisam dele. E quando ela vê um doente demonstrando que é doente, logo sai da igreja. Porque não aguenta ver um doente demonstrando que é doente, que é pecador, que é falho. E a primeira coisa que fala, eu não vou mais para a igreja. Fulano pecou, fulano fez aquilo outro. Eu não vou para a igreja. Raiz ainda muito superficial. O relacionamento com Deus é muito voltado para as suas emoções. Porque tem dia que a gente acorda bem. Você é assim? Tem dia que a gente acorda cantando, feliz da vida. Mas tem dia que a gente já acorda mal-humorado. Há pessoas que acordam mal-humorado a vida toda. Mas tem gente que, tem dia que não é, tem dia que é mal-humorado. E a vida é assim. A gente é feito de emoções. Você não pediu isso. Você não escolheu, hoje eu vou acordar bem, hoje eu vou acordar mal-humorado. Não, acontece. A vida é assim. Mas há pessoas que por causa dessas emoções, colocam a sua vida cristã baseada nessas emoções. Como o Salmo 42, que o salmista sobe toda hora, minha alma anseia pelo Senhor, mas daqui a pouco ele desce lá no fundo, mas Senhor, as minhas lutas, as minhas lágrimas têm me cobrido dia e noite. Daqui a pouco ele volta de novo e fala, daqui a pouco ele vai no fundo. Algumas pessoas levam a sua vida cristã de acordo com as suas emoções. Raiz fraca, viver a vida cristã de acordo com as suas emoções te traem. As suas emoções são de acordo com os seus hormônios do corpo. Ora, você está bem, daqui a pouco não está por nada. E a sua vida cristã vai ser assim também a vida toda. Muitas pessoas têm o seu amor por Jesus esfriado porque dão crédito às suas emoções, não servem a Jesus, não trabalham na casa do Senhor, não podem se prontificar a nada, porque estão sempre à mercê das suas emoções. Jesus está falando, cuidado com essa raiz superficial, cuidado porque quando você dá crédito demais a esses sentimentos que você não consegue se explicar, porque isso pode levar você a naufragar na fé e o seu amor esfriar a cada dia mais. O segredo de vencer uma espiritualidade superficial é consagrar-se ao Senhor, é ter vida de oração, é ter tempo com Deus, de relacionamento, de adoração, se entregar completamente em consagração ao Senhor, através da palavra, de conhecer mais coisas novas, de buscar ao Senhor. Nós vamos ter aí, daqui a pouco, o nosso período, nosso mês de avivamento, e você vai ficar sabendo mais na frente, e eu quero convidar você para fugir de uma espiritualidade superficial, você mergulhar de cabeça nesse avivamento. Quando a gente falar assim, a gente vai ter um tempo especial de oração, que você se dedique a isso. Quando a gente falar assim, a gente vai lá no monte, e a gente vai lá junto naquele ambiente verde lá, consagrar o Senhor e glorificar Ele. Eu quero convidar você a estar junto também. A igreja vai procurar cada vez mais se consagrar ao Senhor e buscar avivamento. E você, enquanto a igreja não faz isso, você tem que fazer isso no seu particular, na sua vida particular, porque isso vai fazer você desenvolver raízes profundas. Pecado pode fazer alguém esfriar na fé, no amor com Jesus, no amor a Jesus. A superficialidade pode fazer alguém esfriar na fé e no seu amor por Jesus. Mas também áreas não tratadas no seu coração.
áreas que a pessoa nunca tratou na sua vida, também podem ser nocivas ao coração das pessoas. Porque há pessoas que são sufocadas na fé por causa dessas áreas. Uma coisa que é bobeira hoje, falou para você, no dia que você não estava bem, no momento da tua vida que você não estava bem, aquilo aconteceu, mas você não tratou. E aquela bobeirinha, vai ser justamente a situação que vai te levar ao fracasso lá na frente. Entregou sua vida a Jesus, louvado seja Deus, legal, outra situação boa. Mas ao entregar a sua vida a Jesus, não perdoou sua avó, não perdoou seus tios, não foi se consertar com quem tinha que se consertar, não perdoou esposo, não perdoou mãe, não perdoou pai, a mágoa continua no coração, aquilo continua permeando e crescendo, e a pessoa está numa vida cristã, mas aquela mágoa, aquilo que carrega lá da antiga vida, continua influenciando essa pessoa, e vai ser justamente o que talvez possa fazer você cair lá na frente. Tudo começa com uma semente pequenininha, que não é removida nem tratada, ela germina, cresce e fere a alma daquele crente. Áreas da vida não tratadas, não é isso que Hebreus fala? Vamos ler juntos Hebreus 12, 13, 15. Olha o que ele diz aí: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Interessante que nessa carta aos Hebreus, a raiz de amargura aqui, ela tem duas singularidades, duas coisas importantes aqui. Primeiro, ela está no coração da pessoa e vai fazer ela se excluir. A raiz de amargura faz com que você não consiga ficar naquele lugar. A raiz de amargura faz com que você esteja tão doente, mas tão doente, mas tão doente, que aquele ambiente, a igreja, o ministério, as pessoas, te lembram a sua dor, e faz com que você não queira estar naquele lugar. Faz com que você queira estar em qualquer outro lugar, menos naquele lugar. E o problema não são os outros, o problema é você que não perdoou, porque os outros vão repetir essa situação com você sempre. As outras pessoas nos pisam muitas vezes sem ver que nos pisaram. As outras pessoas muitas vezes não sabem das minhas dores, das minhas sequelas, das coisas que eu carrego na minha infância, na minha juventude. Elas não sabem da sua vida, não tem como saber, e vão se relacionar com você. E nessas esfregões que a gente dá um no outro, elas vão te ferir, vão me ferir, e cabe a mim e a você uma única coisa: perdoar sempre. Perdoar o tempo todo. Por quê? Porque senão gera essa raiz que te mata a fé, gera uma dor que vai fazer o seu amor esfriar pelo que você está fazendo, como se você estivesse fazendo para alguém, como se você estivesse fazendo para aquela pessoa. Você começa a trocar na sua mente os pensamentos. E quando eu ministro e conduzo uma igreja, eu não estou fazendo primeiramente por causa de você, porque você, na sua condição e eu na minha condição, você me deixa maluco. Já pensou se um pastor fosse tentar agradar todo mundo? Nem você se entende, quanto mais nem eu me entendo. Somos todos malucos aqui. Estamos aqui todos em processo de cura. A gente precisa um do outro, mas todos nós temos nossas falhas. Então, se você fizer o seu ministério, servir a Jesus e começar a perder o foco, achar que é por causa do outro, você não faz. O outro te fere tanto, te magoa tanto, te pisa tanto, muitas vezes nem por maldade, simplesmente por ser como é.
que você não aguenta, e que você quer ficar longe, e você esqueceu que não é por causa dessa pessoa, é por causa de Cristo. Não era por causa nem dela, e muito menos por sua causa, porque você é bonzinho. Era por causa de Cristo, era o amor a Jesus, era porque Ele morreu por você, e se Ele te colocou nesse lugar, é porque você é para ficar aí. E tem gente que por causa dessas coisas muda de igreja, melhora? Se mudar de igreja melhorar, seria muito bom, mas não melhora. A dor, a mazela, a mágoa, a raiz de amargura vai junto, a doença vai junto e traz tudo de novo em outro lugar. A primeira singularidade de Hebreus é tremenda. Quem se exclui sou eu. Quem não quer estar ali sou eu, por minha causa, é minha dor. Sou eu que não me aguento e por isso deixo essas coisas crescer. Mas uma outra coisa que essa raiz de amargura faz é causar perturbação, diz o texto aí que a gente leu. E perturbação há muito. Já viu uma pessoa amargurada, como é que a pessoa age? Você já esteve próximo de uma pessoa amargurada, como é que ela age? Pode ser o que for, está horrível. Uma pessoa amargurada, ela está tendo o que tiver. A igreja pode ser uma igreja que as pessoas têm um amor danado, ela vai ficar procurando um erro. Ela vai ficar olhando. Pode ser pessoas muito amorosas, que se dedicam a ela, e dá o que podem dar para ela, mas ela fica procurando um erro. Tem um sujeirinho ali no canto. Eu detesto aquela irmã, quando ela canta, ela faz, não gostei dessa letra, é amarela, não gosto de amarelo. Amarelo é uma cor horrível. A gente está sempre procurando uma coisa ruim, por causa da perturbação que faz a amargura no meu coração, e eu vou perturbando as pessoas onde estão à minha volta. Só tenho coisa ruim para transmitir, só tenho mágoa, mazela. A raiz de amargura faz com que o amor esfrie sim, e não só o meu, eu contamino os outros. Você precisa tratar no seu coração qualquer mazela que tem aí. Você precisa colocar no altar de Jesus hoje, para que não haja queda nem esfriamento espiritual. Você tem que dar atenção às pequenas coisas que estão te ferindo, porque isso pode ser muito ruim lá na frente. Deus quer trabalhar na sua vida, no relacionamento seu com seus irmãos. Deus quer que você sirva a Ele, apesar de seu irmão ser como é, e você não gostar, e você tem todo o direito de não gostar, mas é por Ele que Jesus morreu, e por você também, sendo você como é. E a gente pode não se gostar muito, mas não é por causa da gente, é pelo amor a Jesus, e por causa do amor a Jesus, a gente caminha junto, e Ele é que cura a gente. Amém ou não amém? Diz aí para o seu irmão, querido, agora, não é por causa de você, é por causa de Jesus, mas a gente caminha junto. Em nome de Jesus, não é por causa de você, é por causa do amor a Jesus, irmão. Mas a gente caminha junto. Trate do seu coração. As áreas precisam ser tratadas ou elas vão te destruir, porque não adianta jogar para debaixo do tapete. Pecado faz a pessoa perder o amor a Jesus. Áreas não tratadas fazem a pessoa perder o amor a Jesus. A superficialidade espiritual faz uma pessoa perder o seu amor a Jesus. A perda do foco. A jornada cristã e a perda do foco faz com que a pessoa também esfrie o seu amor por Jesus. Enquanto o pecado afasta a gente de Deus, perder o foco é sutil. Porque a pessoa pode estar dentro de uma igreja, mas completamente fora de foco. A pessoa pode ser seu nome numa relação de membros, mas ao longo da história ela pode ter perdido o foco completamente, porque foco é só uma distração. Foco não tira o seu título de crente. A perda do foco não faz com que você se ausente de uma igreja. Você pode estar numa igreja, mas ao longo do tempo as distrações foram tantas. Você já pegou o teu celular para fazer uma coisa, daqui a pouco você não percebeu, está fazendo outra totalmente diferente? Já fez isso na tua vida? Eu já fiz várias. Você pega para dar uma resposta para alguém, daqui a pouco você está no Twitter. Tem nada a ver com o Zap.
Você pega, daqui a pouco você está no seu quadro de fotos do passado, olhando coisas que já aconteceram. E o Google, então, ele fica te lembrando, né? Há 2 anos atrás aconteceu tal coisa. Pronto, isso para a tua vida. Você estava indo para um lugar, a perda do foco faz você ir para outro completamente diferente. Assim é a distração na vida cristã. Você não perde a essência, mas você perde o foco. Perde o foco ao distrair-se com coisas que são até lícitas e boas, não são pecados, mas faz com que você perca o foco. Hoje em dia, a vida corrida, tem gente que perde o foco por causa do trabalho. Trabalha tanto que esquece que vai ter uma eternidade com Deus. Tem gente que perde o foco por causa da família. Ama tanto a sua família, esquece que essa família Deus deu para você cuidar, mas Deus quer que você cuide também das coisas dele, e que você encontre tempo para cuidar da sua família, mas também para servir ao próximo, que você é o sacerdote da tua casa, e é mesmo, mas você também precisa ser um sacerdote na igreja de Jesus, e que você precisa equilibrar o seu tempo, mas a pessoa perde o foco, porque ama demais a sua família, ama demais os seus filhos, ama demais o lazer. Há pessoas que não podem servir no ministério, que não podem contribuir para uma igreja, não podem fincar raiz numa determinada congregação. Por quê? Porque tem que passear muito. Eu preciso ainda conhecer a Argentina, eu preciso conhecer o Equador, eu preciso conhecer o Brasil todo, eu tenho tempo para servir a Jesus numa igreja, eu tenho que juntar dinheiro para fazer minhas milhas de voo, porque eu preciso conhecer outros lugares. E a pessoa passa o tempo todo só no lazer, e ela tem todo o tempo para o lazer, nenhum para Cristo. A pessoa pode perder o foco, e assim tem muitas pessoas hoje. Existem centenas de pessoas hoje que estão tão fora de foco, que se intitulam crentes, mas nem pela internet querem assistir um culto mais, nem pela internet podendo ir à igreja, porque estão fora de foco. O amor a Cristo se esfriou há muito tempo. Jesus ensinou que nada é mais importante do que nossa comunhão com Ele e o serviço de uns para com os outros, irmãos. Nós precisamos nos concentrar, focar nossa vida no que Jesus disse que é importante. Vigiar, porque você pode estar colocando em primeiro lugar o que você acha, quando Jesus disse que muitas coisas podem fazer você distrair, mas o mais importante de tudo é o amor a Ele. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo o que você puder entender. Ame ao Senhor teu Deus, é isso que Ele diz. Se você ama alguma coisa mais do que a Deus, é o pecado que está fazendo você esfriar na fé. O caminho de volta, Jesus diz aqui para a igreja. O caminho, Jesus fala para a igreja em Éfeso, a restauração da alegria. Era muito importante. Eles precisavam voltar no caminho, porque o Senhor diz para eles que havia sobre eles uma luz. E o Senhor fala para eles: olha, muito cuidado, se você não me ouvir, eu vou virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é o candelabro? Quantos aqui são servos de Jesus e entregaram sua vida a Jesus? Levante sua mão aí. Levante sua mão, você que entregou sua vida a Jesus. Bem alto, meu irmão. Olha quantos candelabros tem aqui. Candelabro, aleluia. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, há luz sobre essa pessoa. Você que ergueu sua mão, o Senhor falou assim, ó, agora tem luz sobre você. Candelabro era a indumentária que os hebreus usavam para iluminar o Santo dos Santos. Era aquela haste que vinha e ela se dividia em várias outras hastes, 7 hastes ou mais, e ali se colocava o incenso e acendia, um incenso com óleo,
e eles acendiam aquilo ali. Então, além de ter um aroma agradável, também iluminava. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, lá estava iluminado e com um aroma agradável por causa do candelabro que estava aceso. Não podia faltar o óleo, o incenso no candelabro. Quando Jesus vem e diz aqui, ele está dizendo para nós, ó, há uma luz sobre a vida de cada um de nós. Deus colocou sobre cada um de nós uma luz, e onde você chega, essa luz faz diferença. Onde você toca, essa luz faz diferença. Onde você está, essa luz faz diferença. É uma luta muito grande da luz que habita em você contra as trevas, onde você aparece, onde você vai. Mas a luz, onde ela chega, ela dissipa as trevas. Onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. E você é a luz do Senhor. Mas só que essa luz do Senhor, ela pode ser retirada se ela não for útil. A igreja em Éfeso, ela acabou. A igreja em Éfeso agora são escombros. Não existe mais esse lugar, essa igreja, as pessoas. O tempo foi suficiente para fazer com que eles, devido à falta de amor, a essência, fez com que eles se perdessem na vida. O que será dessa igreja daqui a 50 anos? O que será da Igreja Batista Betel em Pilar se depender de você daqui a 30 anos? Esse lugar terá luz. Nós seremos luzes no Pilar. Outras pessoas serão alcançadas pela luz da sua vida, ou você vai continuar nessa mesmice de acende, apaga, ora é, ora não é, ora tem amor, ora não tem, ora é o teu irmão que é culpado, ora você é culpado, ora e as lutas, você vai continuar nessa história, e a gente vai ficar nesse lenga-lenga, vai, não vai, a luz vai se apagar. A igreja em Éfeso perdeu o tempo da glória do Senhor sobre ela, e você não pode perder isso na sua vida. Jesus disse para essa igreja: se vocês não se arrependerem, há uma atitude para voltar. Não é ficar lembrando, quando eu fiz tal coisa, quando eu agia assim, quando eu era jovem, eu cantava no coral, um dia eu trabalhei. Não é ficar lembrando. O Senhor está dizendo aqui, lembre-se de onde você caiu, o tempo em que você tinha confiança, amor no coração, seu coração ardia pelo Senhor. Lembre-se desse momento. Para quê? Para você continuar a história. Lembre-se onde você caiu, arrependa-se, ore pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha vida não é como poderia ser, e eu posso ir mais longe, e pratique as obras que praticava no princípio. Volte para aquilo que Deus te deu. E eu não estou falando aqui só de ministério ou de que fazer, de algo para fazer. Estou falando do seu coração, colocando Jesus como principal. Volte do ponto em que você tirou Jesus como principal, porque de repente você se considera crente, de repente você está fazendo alguma coisa para Jesus, mas você já caiu. Mas o amor não é mais a essência. Ele não é mais o que queima o seu coração. Jesus está falando para mim e para você nessa noite: há um caminho de volta. Lembre-se onde foi, arrepende-se e volte a praticar as primeiras obras com amor, com dedicação. Reconheça que houve mudança na sua vida, que as pessoas te feriram e que isso fez com que você mudasse seu comportamento, mas coloca isso diante do altar de Jesus. Coloca que houve desinteresse no seu coração, coloca que tem coisa fazendo você perder o foco, coloca que o pecado é um embaraço na sua vida, coloca que talvez você precise mudar a sua rotina de busca do Senhor. Mas se você é crente no Senhor Jesus, o Senhor Jesus está dizendo para você hoje: volta enquanto é tempo, ame Ele de todo o seu coração,
Um crente, ele ouve a voz do seu pastor, Jesus Cristo, e ele muda a sua história quando o pastor da sua vida fala para ele: você é servo, então ouça a voz do seu pastor. Amém? Quero voltar. Eu quero ser de novo o que eu fui. Essa é a nossa oração. Há um caminho de volta? Eu quero. Você nessa noite quer voltar? Quer reconhecer que um dia você foi algo melhor do que você é hoje? E que as feridas ou qualquer outra coisa tem te magoado, te ferido? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos.